Porque a lei veio por Moisés, Jesus trouxe graça e verdade. João 1:17. Se inscreva no canal e compartilhe com um amigo. Olá família, graça e paz, abençoados, povo amado de Deus, sejam todos bem-vindos a mais uma reflexão da graça de Deus, a mais um esclarecimento bíblico. Como estão vocês? Eu espero que vocês estejam bem, desfrutando da graça e do amor do Pai. Cobertura espiritual, autoridade pastoral. Vamos falar sobre esse assunto? Eu estava ouvindo agora há pouco um vídeo onde um pastor proibia os membros, de sua igreja a não jogar futebol, a não fazer certas coisas, esses usos e costumes deles. Não pode isso, não pode aquilo, tal. E aí você vai ver os comentários. As pessoas, a maioria, porque isso é um abuso, isso não faz sentido, mas ainda tem aqueles ainda que, até bem intencionados, eles dizem que é porque tem que obedecer à autoridade constituída por Deus. Mas na verdade, infelizmente, eles não têm conhecimento, porque uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra. Primeiro que não é uma autoridade espiritual, não é cobertura espiritual. A cobertura espiritual já diz tudo, é a cobertura do Espírito. É o Espírito do Pai. Nós estamos debaixo da cobertura espiritual de Deus. A cobertura, entre aspas, pastoral, ou seja, a orientação pastoral que esse sistema religioso defende, eles deveriam entender dentro de um contexto bíblico, sobre a moral e a credibilidade daqueles anciãos, daqueles homens, daquelas pessoas que tinham a responsabilidade, a incumbência de dirigir aquelas comunidades. Não é esse abuso que nós vemos hoje, desse autoritarismo, dessa coisa que nós vemos hoje aí nas chamadas igrejas, desse abuso de poder, dessa prepotência, desse egocentrismo do homem. Não tem nada a ver com isso. Olha o que está lá, e ele se prende muito nesse texto, Eles, os líderes, para se defenderem, e aqueles irmãos que, como eu falei, muitos até bem intencionados, porque eles estão achando que eles estão se sujeitando a Deus quando eles estão debaixo dessas coberturas aí pastorais, que eles chamam de coberturas espirituais, cobertura espiritual, e obedecem em tudo. Olha o texto que eles se utilizam. Hebreus 13:7 diz assim: lembrai-vos dos vossos guias. Algumas traduções, que há que eles gostam, diz assim: lembrai-vos dos vossos pastores, os quais vos falaram a palavra de Deus, e atentando para o êxito da sua carreira, imitando-lhes na fé. Vamos lá. Então, um pastor, uma pessoa que se denomina pastor, o camarada abre uma instituição religiosa que chama de igreja, e ele usa esse texto aqui para oprimir as pessoas a se sujeitarem a eles, sob a desculpa, a justificativa de que ele prega a palavra de Deus, de que ele é um homem de Deus, que ele é uma autoridade constituída por Deus. Aí ele vai lá em Romanos, no capítulo 13, que toda autoridade foi constituída por Deus. Nós temos uma mensagem antiga aqui no canal, que nós falamos um pouco sobre a autoridade, o ofício que foi constituído por Deus, porque a autoridade, Deus está falando ali naturalmente de uma ordem.
de uma responsabilidade, né? Deus é Deus de ordem e decência, tá? Então, a autoridade que é constituída por Deus é aquela autoridade que promove a ordem e a decência. Não é um autoritário. O autoritário não é constituído por Deus. Não é alguém, por exemplo, uma autoridade policial. Existe a função daquela autoridade, existe o dever daquela autoridade, existe o serviço daquela autoridade, mas aquela autoridade não pode abusar do seu poder. A partir do momento que aquela autoridade ela se torna autoritária, ela começa a abusar, sabe, do seu poder, ela não está mais dentro deste critério que ela foi instituída por Deus, porque a autoridade constituída, instituída por Deus, é a autoridade que vai trazer a paz, que vai trazer a ordem, que vai trazer a decência. É nesse sentido. Então, vamos lá. Deus criou a autoridade nesse sentido de organizar. Mas não é um autoritário que vai tomar posse dessa palavra, desse conceito de Deus criou a autoridade para ele abusar as pessoas. E é isso que muitos pastores fazem, muitos líderes religiosos. Eles dizem que não há autoridade que não tenha sido constituída por Deus. E aí você vai ver aí esses pseudos pastores, esses chamados apóstolos, tudo falso, falso profeta, dizendo que são autoridades constituídas por Deus. Primeiro que se você fosse um pastor constituído por Deus, você não estaria roubando as pessoas, ensinando que tem que dar o dízimo para o Senhor, quando o dízimo na verdade vai para você, para sua conta bancária. Você já não é autoridade. Esse negócio de você inventar campanha, projeto espiritual, desafio com Deus. Você que se titula pastor, padre, profeta, você é um mentiroso. Porque se você fosse uma autoridade, ou seja, alguém capacitado por Deus, levantado por Deus, instruído por Deus, se você fosse de fato uma autoridade no assunto bíblico, no assunto do conhecimento para instruir as pessoas, você não se colocaria como superior aos irmãos. Porque Jesus, ele ensinou o princípio de autoridade. E ele, falando para os discípulos, apóstolos, ele disse assim, todos vós sois irmãos, só há um que é o vosso Cristo, só há um que é o vosso mestre. Mas é isso que esses pastores ensinam? Não, eles se colocam como superiores aos irmãos. Um pastor se colocando como mais poderoso do que o outro, que tem mais unção, que o meu ministério é mais prodigioso, mais poderoso, porque tem um aí que se intitula uma autoridade profética, uma voz profética do nosso país. Só ele que mantém esse jargão, porque ninguém acredita nisso. Eu tenho uma palavra, eu sou uma autoridade profética. No nosso país, vocês devem saber de que eu estou falando. Outro aí que ele se coloca como autoridade de Deus a ponto de amaldiçoar as pessoas. Ele é o famoso coloca a doença nas pessoas. Quando alguém se levanta contra ele, ele abre a boca e diz que a pessoa vai pegar um câncer, que a pessoa vai pegar... Claro, ele só faz amaldiçoar mesmo, ele só tem palavra de maldição na boca. Uma autoridade de Deus, um homem de Deus, uma mulher de Deus tem palavra de bênção, tem palavra de transformação. Uma autoridade de Deus, um homem de Deus, uma mulher de Deus, faz aquilo que Estevão fez, sendo apedrejado e dizendo, perdoa, Pai, eles não sabem o que eles fazem. Uma autoridade de Deus, constituída por Deus, não é para amaldiçoar, é para abençoar. Não é para manipular a mente das pessoas, é para libertar a mente das pessoas. Isso é ser uma autoridade, nesse sentido de ter capacidade de Deus para instruir as pessoas. Então, isso que deveria ser, e é dentro do contexto bíblico, uma autoridade nesse sentido, alguém que tem moral, credibilidade, não é alguém que é maior, superior e melhor. Não é nesse sentido. Tá bom? Então o apóstolo, nós acreditamos que foi Paulo que falou aqui aos Hebreus,
13:7, ele diz: lembrai-vos dos vossos guias ou dos vossos pastores. Lembrar, não é bajular, não é idolatrar, não é adorar, não é se prostrar, não é obedecer em tudo como se eles fossem voz de Deus na terra e como se eles nunca errassem. Não. Eu já vi casos de pastores, pessoas que se dizem pastores, fazer inferno, destruição, adúltero, mentirosos. E aí os membros das chamadas igrejas, deixa lá porque é com ele Deus. Nós não podemos mexer, tocar no ungido do Senhor. E aí ele se utiliza desses versículos. Ai daquele que tocar no ungido do Senhor. Então esse que se diz ter uma palavra, que se diz ser uma autoridade profética no nosso país, ele também usa muito esse texto fora do contexto. Você não pode tocar em uma autoridade de Deus, claro, para se defender. Agora, engraçado é que ele fala mal de outras autoridades. Ele pode falar. Ou seja, uma autoridade espiritual pode falar de outra autoridade espiritual, porque você vai ver. Ele vai discordar do pastor X, do pastor Y. Então, há essa guerra entre essas autoridades. A Bíblia chama eles de principados e potestades. Tá? Mas se um membro se levantar contra essa autoridade, discordar de alguma coisa, eles dizem, ai daquele que tocar no ungido do Senhor. Mas eles, entre eles não se consideram ungido do Senhor. Por quê? Porque são picaretas, são fariseus. Vocês acham que esses pastores aí, principalmente esses grandões aí, grande no sentido de dinheiro, de poder, porque o poder desse povo é aquisitivo. Você acha que esses homens, esses pastores, respeitam os outros pastores? É só formalidade, porque são todos farinha do mesmo saco. Você acha que aquele bispo lá da Pomba respeita o Malacheia? Reconhece como autoridade? Não, é só eles são da mesma profissão, só isso. Você acha lá que o do chapéu lá, o boiadeiro, o vaqueiro lá, o dono de cabeça de gado, você acha que eles respeitam outra autoridade pastoral, principalmente aqueles que saíram de lá do meio deles e fundaram outras instituições religiosas? É mentira, irmão. Esse povo se odeia, eles têm raiva um do outro. Então essa conversa de que você tem que se sujeitar à autoridade é só para manter as pessoas cativas, escravizadas nas suas mãos. Porque nem entre eles há respeito. É só enganação, é só hipocrisia. Né? Eles só fazem elogiar um ao outro publicamente por causa das redes sociais, por causa da mídia, para não pegar mal, por causa da televisão, dos noticiários. Aí eles até se elogiam. Quando se elogiam? Porque na verdade hoje em dia as máscaras têm caído, né? O que você mais vê são esses pastores grandões aí, de igreja dividindo, partindo para briga. É terrível, coisas terríveis, né? Um saindo da instituição e abrindo outra instituição, praticamente a mesma cópia, não muda nada, mas eles se colocam como sobre os membros como autoridade constituída por Deus. Que Deus de bagunça é esse? Que Deus de bagunça é esse que levantou essas autoridades, constituiu essas autoridades, que não dão frutos no Evangelho? Só eles se enriquecem, só eles prosperam, mas você não vê o Evangelho sendo pregado, você não vê a palavra da graça de Deus sendo anunciada, você não vê nada disso. É só comércio, é só vaidade, tudo é vaidade. Não tem nada a ver com autoridade constituída por Deus, autoridade pastoral. Eles usam os textos bíblicos, mas não tem nada a ver. Então vamos lá. Lembrai-vos dos vossos pastores, aí diz assim, ó, que vos falaram a palavra de Deus. Aí eu pergunto, o que é que esses homens estão falando? A palavra de Deus? É sério? Esses homens estão falando a palavra de Deus? Ô irmão, mas eu fui lá e tem um bispo lá que ele fala assim, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Irmão Elcio, eu fui lá e tem um lá que diz assim, vamos participar da campanha de Gideão, de Isaac, de Jacó. Eles estão falando a palavra de Deus. Não, irmão, eles não estão falando a palavra de Deus. Eles estão contando história bíblica. Eles estão contando lá um salmo de Davi,
Eles estão lá lendo um versículo lá de Provérbios de Salomão. Eles estão falando lá do que aconteceu com Isaac. Eles estão falando lá o que aconteceu lá com Jacó, porque Jacó disse que ia dizimar o Senhor e Jacó botou a cabeça na pedra. Estão contando história bíblica, historinhas. Não estão falando a palavra de Deus. Eles não estão falando a mensagem da cruz, início, meio e fim, propósito, perdão de pecado. Eles não estão falando da remissão dos pecados. Eles não estão falando sobre a obra consumada. Eles não estão falando sobre a reconciliação de Cristo. Eles não estão falando sobre quebra de maldição na cruz. Não estão falando da palavra de Deus. Então o texto diz: lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus. Eu preciso lembrar daqueles que me falaram a palavra de Deus, que estão escassos. Não é de quem conta história bíblica, não é de quem conta versículo solto. Eu não tenho que lembrar do meu pastor, porque eu tenho que honrar aquele pastor, porque ele lia para mim Malaquias 3:10, trazei o dízimo à casa do Senhor, seus cambada de ladrão. Não, estão contando uma história de Malaquias para os judeus. São esses pastores que são autoridades de Deus sobre a vida do povo aí. Ó. São esses pastores que são autoridades espirituais que Deus constituiu para a igreja? Mentira. Você foi enganado. Eles não são autoridade constituída por Deus. São religiosos, usurpando da palavra, dos textos isolados, para criar suas empresas, em nome de Jesus. Lembrai-vos dos vossos pastores, os quais vos falaram a palavra de Deus. Aí diz assim, ó, atentando para o seu êxito, para o seu exemplo de a sua carreira, imitando-lhes na fé. Imitando que fé? Qual é a fé desses homens? E olha a carreira desse homem. Eu vou lembrar da palavra de Deus que esses homens têm falado, atentando para a carreira dele. Eu estou atentando para a carreira dele. Eu estou vendo a carreira dele. Eu estou vendo a caminhada deles. Uma politicagem, uma enganação, uma briga, uma confusão, uma promiscuidade, cães gulosos, mentirosos. É claro que aqui eu não estou generalizando, irmão. Eu não estou falando daquele pastor de uma igreja congregacional, de um bairro, um homem de Deus, uma pessoa do bem. Eu não estou falando daquele pastor que infelizmente aprendeu com esses cães gulosos e ele mantém ali a doutrinação, a pregação que ele aprendeu errada, a teologia deturpada, mas que é uma pessoa do bem, justa, honesta. Eu não estou falando desse. Eu estou falando desses mercenários que não conseguem nem disfarçar mais. Obreiros fraudulentos. Aí quando você olha para a carreira dessas pessoas, qual é a fé que você vai imitar dessas pessoas? É sério? Se eu citar aqui 5 nomes, que eu não vou fazer isso, mas vamos lá, 5 líder religioso do nosso país, apenas do nosso país. 5, os mais populares aí. Os mais populares, pega aí 5. Você acha que esses homens são dignos de você imitar a fé dessas pessoas? Vocês acham que esses homens são homens de graça de Deus, de unção de Deus na vida? Eu não estou nem falando de pregar o evangelho, que não pregam. Mas eu estou falando até de caráter. Vocês acham isso? Que esses homens são homens de Deus? Você não percebe nas entrelinhas, não? Nas entrelinhas para os mais inocentes, mas aqueles que já entenderam, está tudo escancarado o engano. E aquilo ali é só na câmera. Aquilo ali é só para manipular a massa. Pois é. Então eles se utilizam desse texto. Né? No versículo 17, aqui no mesmo capítulo, também diz assim: obedecei os vossos guias
né, os vossos anciãos, que era a tradução mais correta, que eram aqueles que estavam ali ministrando, responsáveis pelas comunidades cristãs na época. Obedecer os vossos guias, os vossos pastores, aí diz assim, sendo-lhes submissos, porque velam por vossas almas. Almas aqui é o vosso estado emocional, as vossas mentes, né? Vosso coração, para que vocês estejam bem. Como quem há de prestar contas delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Aí esses pastores usam isso aqui e diz assim, ó, vocês têm que obedecer os pastores de vocês, serem submissos em tudo, porque nós cuidamos, velamos da alma de vocês. E nós vamos prestar conta a Deus da alma de vocês. Ou seja, eles se colocam, olha a manipulação. Eles se colocam como pai na fé, como um líder espiritual que tem a responsabilidade de salvar a tua alma. Então você precisa obedecer, ser submisso em tudo a esses guias, a esses pastores, porque eles estão velando pelas suas almas. Eu já fui de lugar que os pastores diziam assim, vocês têm que se sujeitar, porque senão eu vou deixar de cobrir a vida de vocês espiritualmente. Se vocês não nos obedecer, nós vamos embora e aí eu quero ver o que é que vai acontecer, porque nós é que cuidamos da vida espiritual de vocês. Cambada de mentirosos. Agora vai procurar onde eles estão hoje. Tudo destruído. Ministério acabou, separação, confusão, briga. Acabou. Tudo vivendo nas obras da carne. Estão vendo aí? Obedecer os vossos guias, sendo-lhes submisso, porque velam. Quem são os guias que velam pela alma de vocês, pelo bem-estar da mente de vocês, pelo bem-estar espiritual e emocional de vocês? Os mesmos do versículo 7, que dava exemplo de fé e que pregava a palavra de Deus. Volto a repetir. Eles fazem isso? Eles só querem dinheiro, dízimo, inventar campanha, projeto, fitinha no braço, carnezinho e acabou. Mas o povo sem conhecimento se sujeita a essas pessoas. Obedece a essas pessoas, mas não obedece o pastor verdadeiro. Não obedece a direção do Espírito. Porque o Espírito, a palavra diz isso. Esses pastores dizem outra coisa e as pessoas se sujeitam à palavra dos pastores e não à palavra de Deus. Vocês estão entendendo? Eu vou pegar um exemplo que Pedro deixou. Primeira carta de Pedro, capítulo 5. Aí Pedro vai dizer, aos pastores, ou os anciãos, ou os guias, dando o mesmo. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 1. Aos pastores, aos anciãos, que há entre vocês, rogo eu, que também sou ancião, ou seja, sou um líder, sou um presbítero, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e participante da glória que há de se revelar. Aí Pedro disse assim, ó, apacentai o rebanho de Deus que está entre vocês, não por força, mas espontaneamente, segundo a vontade de Deus. Nem por torpe ganância, mas de boa vontade. Você vê isso aí? Você vê essas pessoas apacentando o rebanho de Deus voluntariamente ou por torpe ganância? Quem paga mais? Quem dá mais? Eles apacentam o povo de Deus não é por amor, é por lucro. São mercenários que Jesus chamou lá em João 10. Mercenários. Não é por amor. Aí versículo 3 diz assim, nem como dominadores, nem como tendo domínio sobre os que lhes foram confiados, mas servindo de exemplo ao rebanho. Esses líderes se colocam como exemplares? Pedro disse que era para servir de exemplo, não como sendo dominadores. Eles são dominadores. Eles não são exemplo. Eles são dominadores. E eles dominam as pessoas aonde, irmão Elcio? Aqui, ó.
Eles prendem as pessoas aonde, irmãos? Aqui. Eles dominam aqui, ó. Eles trabalham aqui, ó, no psicológico das pessoas, na mente das pessoas. Eles não estão literalmente amarrando as mãos e os pés. Eles não estão colocando uma arma na cabeça e dizendo você tem que dar o dízimo, tem que fazer a campanha, tem que participar do projeto, você tem que se sujeitar ao pastor. Eles não fazem isso de uma forma natural. Eles fazem isso de uma forma psicológica. Abuso psicológico, abuso de poder psicológico. Porque se o pastor, ele for, você tem que fazer e tal, porque eu estou mandando, aí muitas pessoas fazem. Mas se ele não usar uma chave bíblica, um versículo bíblico para ele ter respaldo naquilo que ele está falando, ele não consegue manter por muito tempo aquelas pessoas submissas. Então, eu já fui de lugar que eu, infelizmente, né, eu já vi muitos líderes, homens e mulheres, ignorantes, tratavam as pessoas como se as pessoas fossem seus escapachos. Mas as pessoas só ficavam porque corria para o texto bíblico. Eu sou autoridade, eu sou ungido do Senhor, eu sou o pai espiritual, eu velo pela sua alma. Então, eles se utilizavam, né, desses textos para aí sim aplicar o arapuca, aplicar as algemas não aqui, mas acorrentar aqui, ó, na mente das pessoas. E é assim que funciona até hoje. E a forma que eles fazem isso é uma forma maquiavélica, bem programada, bem articulada, para não deixar brechas. Porque até na forma de falar, de sentar, de se vestir, isso também gera um aprisionamento na mente dessas pessoas. Vocês estão vendo aqui, né? Eu estou aqui. A única coisa que pode te prender aqui me ouvindo é o Espírito testificando dessas verdades e a palavra que eu vou pregar. Que eu estou pregando, que eu estou falando, os textos. A única coisa que faz você parar aqui e prestar atenção é se essa mensagem que eu prego e se as minhas falas estão de fato testificando no teu espírito. Então não tem como aqui eu manipular por uma aparência, por uma imposição corporal ou por uma entonação de voz. Eu não te prendo aqui. Agora, as pessoas que são manipuladas por esses homens, elas são manipuladas justamente pela aparência, pelo olhar, né? O olhar tem que ter um olhar assim bem sedutor, um olhar bem profético, um olhar bem forte, um olhar de fogo. Tem que babar. Ou tem que ter uma palavra persuasiva, uma palavra bonita. Tem que ter um sonzinho de teclado de fundo para trabalhar na tua mente, no teu subconsciente, né? Eu tenho que estar aqui com a... Não tem como, né, irmão? Mas tem por aqui. Eu tenho que estar aqui com... Tá aqui guardado. Eu tenho que estar aqui com um paletó, uma gravata de seda, sabe? Porque isso chama atenção. O cenário aqui tem que te cativar. Eu tenho que estar aqui ostentando de um relógio, de um anel de teologia. Talvez um lencinho aqui para estar colocando aqui no cantinho da boca. Eu tenho que aqui fechar os meus olhos, levantar as minhas mãos e declarar que a vitória está chegando na tua casa. Porque é assim que eles manipulam as mentes das pessoas. E é nesta forma, ou eles se utilizam destas fórmulas para escravizar as pessoas. Fogem da simplicidade do Evangelho. Não tem simplicidade de Evangelho. Não tem vida com Deus como seres humanos normais que somos. Porque para esses homens,
Para ser uma autoridade espiritual, eles não podem usar uma bermuda, porque o irmão Elcio está aqui de bermuda e uma camisa de esporte. Mas eles não, eles têm que se apresentar, seja presencialmente ou nas redes sociais ou na TV, com roupas, com vestes santas. Porque isso prende os leigos. Isso manipula a mente das pessoas. E aí, como disse Paulo, eles decaem da simplicidade que há em Cristo Jesus. Aí Paulo disse em Gálatas capítulo 4, versículo 19: eu sinto dores de parto até que Cristo seja formado em vós. Para que Cristo seja formado nessas pessoas, Paulo na sua época sentia dores de parto. E nós somos taxados de herege, desigrejado, porque o irmão Elcio não se intitula de guia espiritual, não se intitula de seu pai na fé, o irmão Elcio não se intitula de profeta e de pastor, e o irmão Elcio não ostenta vestes atraentes e chamativas para manipular a mente das pessoas. Então, irmãos, nós que já recebemos essa palavra, que haja temor no nosso coração, para que dentro dessa simplicidade nós possamos levar essa palavra adiante com verdade, com amor, com sinceridade, sabe? Não confunda a liberdade de espírito, porque hoje nós somos livres, o entendimento nos libertou. Mas não confunda a liberdade com licenciosidade da carne, porque maior responsabilidade há para nossas vidas hoje, para levar essa palavra adiante. Por quê? Porque nós somos livres, mas essa liberdade que temos no Senhor, muitas vezes causa confusão na mente dessas pessoas, que pensam que Deus está nessas coisas, na aparência. Então, como você vai conquistar, atrair essas mentes, essas almas para o Evangelho? Genuíno, verdadeiro, sem manipulação e sem opressão. Através da sua vida, através do seu testemunho diário, através do seu caráter transformado pela graça, através do conhecimento do Pai em tua vida. Esse é o poder de Deus que opera em nós. Não é um poder manipulado, não é um poder fundamentado na religião. É um poder da graça de Deus, é um poder do conhecimento de Deus. Porque verdadeiramente, se essas pessoas receberem essa palavra, serão livres. Graça e paz, e até o próximo encontro, permitindo nosso bondoso Deus.